Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje a professora Jaqueline aqui novamente com vocês. Espero que vocês estejam acompanhando as aulas, espero que vocês estejam conseguindo fazer uma boa prova, né? E hoje nós vamos dar início a nosso módulo 3 de matemática. Nós vamos dar início e, como vocês sabem, tá? Fiquem tranquilos que eu vou procurar colocar o conteúdo todo voltado direto para a prova de vocês, tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos seguir aqui. O primeiro tema que a gente vai trabalhar, vocês podem pegar o módulo azul de vocês, tá? Primeiramente, podem pegar o módulo azul, né? E nós vamos fazer a transformação de unidade de medida em ângulos. Esse vai ser o nosso primeiro tema. Então vamos lá. Bom, eu coloquei aqui, tá, no círculo, para a gente indicar o raio do círculo. Então eu tenho um raio, o raio aqui, né, que é a meia volta, vamos dizer, um raio de 180 graus, e tem uma volta completa, que é 360 graus. Então, para eu transformar a unidade de medida em ângulo, eu vou me basear pela quantidade, pelo π radiano, que é 180 graus. Tá bom, eu coloquei o valor de 2π radiano, por quê? Porque se eu coloco um raio, outro raio, eu tenho 2π radiano. Ou seja, a volta completa equivale a 360 graus. Agora, se eu coloco apenas um raio aqui, que é meia volta, vamos dizer assim, eu tenho apenas uma volta, eu não tenho duas voltas, né? Eu tenho até o raio, perdão. Então, eu tenho π radiano, que equivale a 180. Se dois raios, 2π radiano é 360, 1π radiano é 180, né, pessoal? Bom, então vamos lá. Eu coloquei aqui para vocês o primeiro exercício já para a gente já realizar, tá? Eu vou dar exemplo. Esse aqui a gente vai, aqui já é um exercício já, mas já coloquei tudo pronto, porque depois vocês vão ter tempo para copiar. Eu vou deixar vocês com tempo para copiar a matéria, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho 60 graus x radiano, tá? Então é o que eu quero saber. Qual é o valor de x, tá? De 60 graus, tá bom? Em radiano. Então aqui eu tenho que eu já sei que 1π radiano equivale a 180, e o valor que eu quero aqui é o valor de x. Vocês sabem que é sempre o valor que a gente vai querer é o valor de x. Então, o valor de x radiano. Qual é o valor de x radiano de 60 graus? Tá, e aí? Bom, pessoal, a gente vai fazer da seguinte forma. Espera aí que eu vou até apagar aqui rapidinho, para vocês acompanharem bem, tá? Beleza. Então, o que eu fiz aqui, olha? 180x radiano, tá? Igual a 60π radiano. Foi isso que eu fiz. Então, eu peguei aqui 180x radiano igual a 60π radiano. Beleza? Tá, e aí? Então, x é igual ao quê? Eu vou repetir esse 60 aqui e vou descer esse 180, tá? Então, vai ficar 60 sobre 180. Tá, e aí? Qual vai ser o valor de x? Como é que eu vou resolver isso? Eu preciso, no caso, escolher um número que seja divisível tanto pelo de cima, tanto pelo numerador, quanto pelo denominador. Tanto pelo de cima, quanto pelo de baixo. Então, esse número pode ser o quê? Pode ser 6. Eu posso dividir por 6, né, pessoal? Então, 60 dividido por 6 vai dar quanto? Vai dar 10. Mas eu não preciso dividir com zero. Então, eu já simplifico o zero e divido aqui direto, tá? O 6 pelo 6 vai dar 1, não é isso? E depois, o 18 pelo 6 vai dar quanto? Vai dar 3, né? Então, 18 dividido por 6 já tem. Então, deu 1 sobre 3. E aí, 1 sobre 3, como é que eu vou colocar isso em resposta? Como é que eu coloco essa resposta? Bom, eu quero saber a resposta em radiano, né, gente? Então, se eu já tenho 1, já começa por aí. Eu não preciso colocar 1 radiano. Então, eu já coloco direto
o radiano aqui em cima, né? Que é aquele símbolozinho que eu expliquei ali, ó, do valor do pi, aqui, ó, aqui, ó, 1 pi radiano sobre 3, tá? Pi radiano sobre 3. Então, o valor é exatamente esse. A resposta que a gente terminou aqui, 1 sobre 3, vai se voltar e vai ficar dessa forma, tá? Por que eu não coloquei 1 sobre 3? Por que não era 1 sobre 3? Porque eu já sei que é 1 radiano. É 1 pi radiano. Então, eu não preciso, nesse caso, eu não preciso colocar o número 1. Entenderam? Gente, isso aqui é um negocinho um pouquinho chatinho, mas não é difícil. Você sempre vai dividir um pelo outro. Já começa pelo raciocínio. Tem gente que quando a gente explica isso aqui, no primeiro momento ela tem aquela dificuldade. Mas quando ela bate já o olho, ela já tem a resposta. Porque sabe que vai dividir um pelo outro, tá? O numerador e o denominador tem que ser divisíveis pelo mesmo número. Pronto, tá aí a resposta depois que isso acontece. Então, vamos ver esse daqui. Eu passei um outro aqui, que é 45, tá? Graus. Qual vai ser? Como é que a gente vai desenvolver esse aqui, pessoal? Bom, vamos lá. Eu também já até resolvi esse daqui, né? Que tá bem fácil. Então, assim, ó, 45 pi radiano e 180 x radiano. Então, eu vou começar primeiro, já com que eu começo sempre pelo 180, porque já é o valor específico do pi radiano. Então, eu tenho 180x, que vai ser o que eu quero saber, né? E igual a 45 pi radiano. Eu nem coloquei o radiano aqui, mas podem colocar o rádio, né? Rádio, a gente coloca rádio. Beleza, então 180x igual a 45 pi radiano vai ser o quê? Eu vou pegar o x, porque eu quero saber o valor de x. Então, eu vou pegar o x, vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Aqui eu desci o 60, aqui, ó, coloquei o 60 aqui e desci o 180. Aqui, mesma coisa. Eu coloco o 45 aqui como numerador e vou descer aqui o 180. Mesma coisa. Gente, não tem errada, é a mesma coisa. Chegou aqui, o que eu vou fazer? Bom, quando chega aqui, eu vou fazer, escolher aquele número, como eu falei, vou escolher um número que seja divisível por um e por outro. Ah, mas eu não estou vendo, porque um é par, outro é ímpar. Então, a gente pode também fazer de outra forma. A gente pode vir simplificando. Então, eu vou explicar como a gente poderia simplificar. Então, eu vou pegar 45 sobre 180, eu posso dividir primeiramente por quanto? Vamos dividir devagar, então. Então, um número que seja divisível tanto pelo 45 quanto pelo 180. Vamos lá, 3, né, pessoal? Então, vou dividir aqui, ó, 3. Dividir 45 por 3, quanto é que deu, pessoal? Deu 15, né, gente? Então, deu 15 aqui. E o de baixo, 180 dividido por 3, deu 60, né? Beleza. Aí eu tenho que fazer aquele esquema. Eu vou perguntando se eu posso continuar dividindo pelo mesmo número. Então, eu posso dividir pelo mesmo número aqui? Posso. Continuo dividindo aqui. 15 por 3 vai dar quanto aqui? Vai dar 5. E 60, posso dividir por 3? Continuar? Posso. 60 dividido por 3 vai dar 20. Isso aí. Então, eu tenho 5, né? Eu tenho 5 sobre 20. E agora, o que eu vou fazer? Posso continuar dividindo? Por 3, não. Mas por 5 eu posso, porque 5 é divisível tanto pelo 5 quanto pelo 20. Vamos lá. Então, 5 dividido por 5, gente, vai dar o quê? Vai dar 1, né? Tá? E aqui, 20 dividido por 5, vai dar quanto? Vai dar 4. Pronto, fechei. Cheguei quase naquele mesmo resultado de cima, né? Que deu 1 sobre 3. Aqui deu 1 sobre 4. E o que eu falei com vocês? Toda vez que der 1 sobre o outro número, esse 1 eu não preciso colocar. Eu até sei a resposta.
eu sei que é 1 sobre 4, mas eu não preciso. Então aqui, ó, olha aqui, ó, o que aconteceu? Então x igual a 1 sobre 4 igual a π radiano sobre 4, que eu já sei que é o valor em radiano que eu quero. Tá bom, pessoal? Bom, se vocês acharam que é um pouco complicado, vocês podem voltar ao vídeo e ter a aula de novo. Vocês estão aí, ó, com toda a flexibilidade para isso, tá? A gente vai seguir porque nós temos outros temas a tratar. Então, eu dei 2 exercícios sobre transformação de unidades de medida em ângulos, beleza? Ok. E aí, vocês estão descansando bastante? O que vocês estão fazendo, hein, gente? Vamos lá, vamos aproveitar calor humano aí com a família um pouquinho só, né? Não pode muito. Lavando sempre as mãos, se cuidando. Então, vamos seguir, pessoal. Tô com muita saudade de vocês, tá, gente? Muita mesmo. Mas a nossa missão é essa aí e a gente tem que continuar, não é isso? Bom, com certeza quem está acompanhando as aulas estão fazendo a prova, né? Estão conseguindo fazer essa prova. E assim, eu estou feliz pelas pessoas que têm determinação e pelas pessoas que não desistem. Vocês sabem que nós não podemos desistir dos nossos sonhos. Apesar de tudo, a gente tem que ficar firme ali em querer alcançar os nossos objetivos. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos seguir, gente. Vamos seguir? Bom, vocês estão aí com o modulinho azul de vocês, né? E lá na página 11, se vocês forem abrir a página 11, vocês vão ver uma tabela, que é essa tabela aqui, ó, tabela de valores. Essa tabela de valores corresponde aos valores dos arcos notáveis, tá, pessoal? Então, assim, qual é o valor de seno? Qual é o valor de cosseno? São valores pré-existentes, eles já existem, gente. Então, esses valores aí, a gente não pode ficar inventando não, tá? Ele já tá lá. Não é uma coisa que, me fala aí o valor do seno, eu invento um valor e coloco. Não é assim. A gente já tem na tabela, tá, de valores, todos os valores de seno, de cosseno, de tangente. Então, a gente não pode se confundir com isso, não pode confundir isso aí, tá? Beleza. Sendo que, na verdade, lá no livro de vocês, a tabelinha, ela não vai só até 90 graus, tá? Tem mais. E eu coloquei aqui apenas 30 graus, 45 graus, 60 graus e 90 graus. Eu coloquei apenas isso. Inclusive na sala de aula, quando a gente está em sala, eu sempre passo esse exercício para fixação, para vocês conseguirem fixar os valores, porque é uma coisa que a gente não lida sempre, então fica difícil realmente a gente gravar, tá? Então eu coloquei aqui, vocês podem repassar para o caderno de vocês para ficar mais fácil. Então aqui, ó, o valor de seno, eu tenho seno, eu tenho cosseno e eu tenho tangente, tá? Mas eu não dei todos esses valores, mas a gente vai trabalhar mais o seno, tá, pessoal? Mas vamos lá. Seno, valor de 30, aqui, ó, 30 graus. Qual é o valor de seno? 1 sobre 2, aqui, ó. 1 sobre 2 é o valor de 30 graus. Aqui, vamos 45 graus, vamos pra cá. Valor de seno de 45 graus. Raiz de 2 sobre 2, isso. Aqui, seno, valor do seno de 60 graus. Tá aqui na tabela, ó. Vamos falar comigo? 3, raiz de 3 sobre 2. Isso aí. Valor do seno de 90 graus. Qual é? É 1, pessoal. É isso mesmo, 1. Tá bom? Vamos lá. Cosseno de 30. E agora? Cosseno de 30 graus. Olha aqui, ó. Coloquei aqui para ficar bem visível. Raiz de 3 sobre 2. Isso. Cosseno de 45. Raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60 graus. Raiz não, ó, já ia falar raiz, hein? Olha aí, não é isso não. Então, cosseno de 60 graus, 1 sobre 2, né? Que é o mesmo valor do de 30, né, gente? E aqui, cosseno de 90 graus, 0.
Beleza. Agora vamos aqui para tangente. Tangente de 30. Raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45. Valor o quê? 1. Tangente de 60. Raiz de 3. Tangente de 90 graus. É x. Bom, pessoal, então como vocês estão vendo, são valores pré-existentes. Então eu preparei aqui também para vocês, para a gente começar a se familiarizar com esses valores. Eu coloquei aqui, determine os valores correspondentes, tá? Corretamente. Correspondente não, corretamente. Determine os valores corretamente. Então eu dei aqui para vocês procurarem me dizer aqui, ó, seno de 30, qual é o valor? Já coloquei até a resposta, né, gente? Ó, 1 sobre 2. Cosseno de 45. Olha a resposta aqui na caixinha. Raiz de 2 sobre 2. Aí eu coloquei também aqui para vocês um outro tipo de exercício, ó. Seno de 30 mais 60. Qual o seno de 30 mais 60? Eu coloquei o total. Seno 30 mais 60 dá quanto? 90. Eu formei um seno de 90 graus, né? Agora aqui, nesse caso aqui, eu já fui direto para os valores. Eu peguei raiz de 3 sobre 2, né? Que poderia ser, essa raiz de 3 sobre 2 poderia ser o seno de 60, né? Então, raiz de 3 sobre 2 mais 1 sobre 2, pode ser aqui, ó, de 30, ó. 1 sobre 2. E a gente vai fazer aqui a soma. Na verdade, quando você tem esses valores aqui, exatamente isso que vai acontecer. Ó, eu não estou fazendo aqui soma nem nada. Aqui eu vou pegar o número de baixo e ele vai ficar comum para os dois, tá? E vai ficar 3 mais 1 sobre 2. É assim que é, tá bom? Não vai ser resolver uma coisa e outra. É isso aí mesmo. 3 mais 1 sobre 2. Eu vou apenas colocar o número comum aqui do denominador. E aqui, raiz, eu transformo ela numa coisa só. 3 mais 1 sobre 2. E esse aqui, cosseno de 60. Cadê? Cosseno de 60, ó. Raiz de 3 sobre 2. Então, preparei esse exercíciozinho aqui para vocês começarem a se familiarizar com os valores tabelados. Enquanto, na verdade, a gente precisa avançar. E aí, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai começar a avançar dentro desse contexto aqui, do seno, cosseno? Bom, pessoal, agora a gente vai começar a pensar em seguinte, nas regras de operações. O que são regras de operações, né? Adição, né? Subtração. Então, vamos pensar nisso aí. Eu tenho uma outra tabelinha que está no livro de vocês, na página 15. Vou até colocar aqui, página 15. Mas é importante que vocês coloquem isso aí, repassem para o caderno para estudar, para ficar mais fácil. Então, aqui, na página 15, eu tenho as fórmulas das operações, no caso a fórmula de adição e de subtração. Então, primeira coisa aqui que eu coloquei foi a regra do seno. Então, eu tenho seno de A mais B e tenho seno de A menos B. Na verdade, eu coloquei só essas duas. Mas vocês sabem, se tem a regra, se tem seno, cosseno e tangente, tem regra para todas. Porém, eu coloquei apenas a regra para o seno, tá? E não coloquei para o cosseno, não. Então, vamos lá, pessoal. Sendo que para eu resolver isso aqui, eu também preciso saber os valores da tabela. Por isso que a importância de vocês saberem os valores da tabela, tá? Então, aqui, seno de A mais B. Bom, seno de A mais B. Qual é a regra, pessoal? A regra é a seguinte: seno de A vezes cosseno de B, mais seno de B menos cosseno de A, tá? Peraí. Seno de A mais B,
É isso mesmo, mais seno de A vezes cosseno de A. Ó, seno de A vezes cosseno de B, mais seno de B vezes cosseno de A. Isso aí. Ah, mas eu não estou entendendo nada, eu não sei o que é isso. Não tem mistério. Vamos raciocinar. Primeiro, a gente vai entender quem é esse A mais B. Por que eu estou dando essa regra? Porque mais à frente, aqui, ó, eu já coloquei um calcule. Então, eu já estou passando a regra para vocês, para quando a gente for, quando a gente iniciar esse calcule conforme as regras, a gente já sabe qual regra vai aplicar, tá bom? Então, vamos lá. Eu coloquei duas regras aqui para a gente aplicar aqui, entendeu, pessoal? Então, primeiro a gente vem para cá. Então, eu tenho seno de A mais B. E eu tenho seno de A menos B. Olha só, pessoal. Quando eu tenho A mais B, vamos dizer que nesse caso aqui, ó, eu tenho aqui embaixo, vamos para cá. Nesse exercício, que vai ser o momento que a gente vai utilizar, tá? Então, assim, ó, a gente vai utilizar seno de 45 menos 30. 45 menos 30. O que eu quero dizer com isso, gente? Eu quero dizer que eu tenho um seno de A mais B, gente. Exatamente isso. Então, A, quem é A? 45. Quem é B? 30. É exatamente isso, mais nada, tá? Então, preste atenção para a gente ver qual a regra que a gente vai usar. Se é a regra do A mais B ou se vai ser a regra do A menos B. Como é que eu vou saber isso? Agora, ó, olha para cá. Então, vamos lá. Calcule conforme as regras. Então, eu tenho seno de 45 menos 30. Então, eu já sei que eu vou utilizar essa regra aqui. Quem é essa regra? É a regra da subtração, tá? É essa a regra que eu vou usar. Não é essa, é essa aqui. Então, se é essa, é exatamente essa daqui que eu vou usar. Tá? Então, vamos ver como é que vai ficar. Seno de A vezes cosseno de B menos seno de B vezes cosseno de A. Tem gente que é assim, ó, assiste a videoaula, aí fala assim, eu não estou entendendo nada. Claro, gente, lógico que não está entendendo. É a primeira vez, às vezes, que você está vendo isso, esse conteúdo. Mas é um conteúdo que faz parte do terceiro ano do ensino médio, tá? Então não adianta vocês fugirem. De alguma forma vocês têm que ver esse conteúdo, tá bom? Então, isso aqui também, não adianta, que isso daqui é regra. Regra você tem que treinar. Você tem que treinar a regra para você aprender. Se você não treinar, vai ficar difícil, tá? Não tem como colocar isso dentro da tua cabeça, né? Seno de A vezes cosseno de B menos seno de B vezes cosseno de A. Não tem. Mas se você treinar, com certeza vai chegar uma hora que você já vai lembrar, tá? É uma regrinha, é uma regra chata. Não importa. É uma regra chata, mas é uma regra necessária. Para quê? Para você calcular utilizando essas regras, tá bom? Então, vem comigo, ó. Vamos resolver isso aqui, pessoal? Vamos lá? Ó, vou ficar desse lado aqui agora, tá? Então, aqui, ó. Eu tenho aqui, olha só. Eu tenho seno de 45 menos 30. Então, eu tenho seno de 45, ó, seno de A, vezes cosseno de 30. Aqui, ó, cosseno de 30, que é B, né? Depois, menos seno de 30, que é B, vezes cosseno de A, que é 45. Então, vamos dizer que A é 45 e B é 30. Vocês estão entendendo? Então, eu tenho seno de A menos o cosseno de B. Foi exatamente isso. Então, é isso que eu tenho. Vou apagar aqui para não ficar embolado, tá? Vou colocar aqui, ó, o seno que a gente vai usar é o de A menos B. Então, A menos B. Então, aqui, ó, seno de A vezes cosseno de B, menos seno de B vezes cosseno de A.
Exatamente isso. E aí vai treinando, quando vocês forem ver, isso aí já está na mente de vocês. Então vamos lá, gente, ó. Agora que vai chegar a hora de eu olhar os valores tabelados. Seno de A, que é 45, eu vou olhar o valor tabelado. Eu já sei, então coloca, mas eu não sei, eu tenho que olhar na tabela, ó. Seno de 45, quanto é? Raiz de 2 sobre 2, ó. Vezes cosseno de 30. Vamos lá para a tabela. Cosseno de 30. 1 sobre 2. Vezes. Cosseno de 30. Aqui. Raiz de 3 sobre 2. Aqui, ó. Cosseno de 30. Aí que eu apaguei aqui. Isso. Cosseno de 30. Aqui, ó. Menos. Seno de 30. De novo. Seno de 30. 1 sobre 2. Ó. Menos 1 sobre 2. Vezes. Cosseno de 45. Quem é cosseno de 45? Cosseno de 45. Aqui, ó, raiz de 2 sobre 2. Então, vocês viram, pessoal, como é que ficou? É isso aí. Não tem mistério, não. Tá? É exatamente isso. Muito bem. Bom, vamos lá. Vamos seguir. Então, eu tenho aqui... Como é que eu vou resolver agora essa questão final aqui? Como é que eu vou resolver? Bom, também não tem mistério, tá? Não tem mistério. Nós vamos resolver da seguinte maneira. O que aconteceu aqui, gente? Ó, nesse caso, eu vou precisar fazer 2 vezes 3. Não é isso? Então, 2 vezes 3. Quanto dá 2 vezes 3? Não dá 6? Dá 6. Então, 2 vezes 3 deu 6. Aqui, menos 2 vezes 1. Quanto é que dá? Dá 2. Então, desse lado de cá, eu tenho uma multiplicação. E desse lado aqui, eu tenho uma outra multiplicação. Então, a regra sempre diz que eu preciso fazer, né, ou a divisão ou a multiplicação primeiro. Então, eu tenho aqui uma multiplicação. Então, eu vou fazer esse lado aqui, tá? 2 vezes 3, 6. Quando eu tenho denominadores iguais na multiplicação, o que eu faço? Ó, vou repetir. Então, aqui vamos dizer que deu 2. E aqui, desse lado aqui, também deu 2. Então, 2 vezes 2 é quanto, pessoal? É 4, né? Então, 2 vezes 2, 4. Então, nesse caso aqui, deu 4 para os 2. Eu não preciso colocar 4 e 4. Então, deu 4 para os 2. E aqui, 2 vezes 1 deu 2. Então, raiz de 6 menos 2 sobre 4. Tá? Não tem mistério isso aí também. O segredo do seno e do cosseno está na regra de operação. Não tem erro. Se você consegue identificar as regras, não tem como você chegar aqui e errar. Porque você sabe, por exemplo, seno de 45 menos 30. Se eu vi o menos aqui, eu vou para a regra do menos, que é a regra da subtração. Então, eu já sei que a regra da subtração é essa aqui. É como se fosse um caminho, um enigma, né? Vamos dizer assim. Então, eu tenho esse caminho aqui, ó. Eu vou seguindo de acordo com os valores. Eu já sei quem é A, que é 45 graus. Eu já sei quem é B, que é 30 graus. Então, no momento, ele vai ser seno de 45 vezes cosseno de 30. Aí eu vou para a regra, menos seno de B vezes cosseno de A. Então, seno de 30 vezes cosseno de 45. Ah, professora, mas ele é um seno, por que eu botou cosseno ali? Porque a regra do seno também entra nessa hora aqui, na regra da operação, entra também o cosseno de B. Só que nesse caso, o cosseno de B fica sendo o mesmo valor B, tanto para o seno quanto para o cosseno. Tá aqui. Tá? Eu botou a seno, então é só seno? Não. Quando você encaixa na regra, A e B tem que se encaixar dentro da regra. A, 45 graus, B, 30 graus. Tá? Bom, pessoal,
É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado da aula, né? O nosso conteúdo, eu separei a transformação de unidade de medida em ângulos, separei os arcos notáveis com os valores de seno, cosseno e coloquei também para vocês as regras de operação, né, das operações, sendo que aqui a gente tratou apenas da regra do seno, tá? E fiz um exercício do seno com vocês, tá bom? Bom, na próxima aula, pessoal, nós vamos colocar, eu vou até passar para vocês, aqui. Na próxima aula, vou deixar para vocês copiarem tudo, tá? Mas a gente vai colocar, eu vou colocar uns exercíciozinhos aqui para vocês tentarem resolver na próxima aula. Então, vou anotar aqui, inclusive no caso é sobre unidade de medida também, tá? Então, nessa segunda aula a gente vai colocar, porque a gente vai iniciar com essa revisão. Então, eu vou colocar para vocês aqui, que eu vou querer saber o valor de 30 graus. Esse exercício, eu vou querer 30 graus, tá? De X peraí um minutinho, vamos ver aqui. Isso. A segunda aula de X radiano. Então, já vou até ajudar vocês aqui, ó, colocar o pi radiano. Então, isso aqui vai ficar para a segunda aula, que eu vou fazer a revisão. Tá bom? Outro exercício também que eu vou passar para vocês, o máximo vocês tentarem resolver, já é um exercício que já está pré-determinado aqui, mas é para a gente treinar. Ele está aqui na página 7. Então, exercício da página 7, exercício número 1. Então, esse exercício aqui é o exercício para vocês treinarem, que eu vou deixar aí, para vocês treinarem bastante, tá? E outra coisa também, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a redução do quadrante. Vamos falar sobre redução de quadrante e volume, valor de volume, tá? Bom, gente, na próxima aula a gente vai ter bastante coisa voltada também para a prova e com certeza vai ficar muito mais fácil para vocês. Vou deixar só esse exercício aqui, que é conforme o primeiro que a gente passou, para vocês tentarem resolver. E esse exercício para vocês observarem, já é até um exercício do livro que ele já está resolvido, mas vocês observarem a dinâmica da resolução no módulo, tá bom? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula. A aula foi feita com muito carinho, que vocês possam inteirar-se mais do conteúdo, resolvendo, observando também a videoaula que vocês têm extra, que vocês têm videoaula extra do CD que vocês têm, tá? Com o professor de matemática de vocês. E se despede aqui a tutora de vocês com todo carinho, com todo amor, tá? Boa sorte. Qualquer coisa, pode me procurar pelo meu WhatsApp também, que eu posso também ajudar vocês em alguma dúvida, tá bom? Um abraço e tchau, pessoal. Até semana que vem.